Bom, pessoal, boa noite para vocês, uma excelente quinta-feira. Bom, como eu já anunciei no stories aqui do Instagram, vamos falar um pouquinho sobre o que está se sucedendo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Por que eu não fiz nenhuma live, digamos assim, uma manifestação antes? Por que eu não fiz? Tá? Por que eu não fiz? Primeiro, na situação que estava e que se encontra, tá muito, vamos dizer, as emoções estão muito à flor da pele. Bom, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Vamos nos ater aos fatos. E dei uma pesquisada aí ontem também, eu conversando com um amigo meu lá de Eldorado do Sul, que foi atingido por essa lag, né? Acabou a família dele perdendo literalmente tudo, né? E a gente conversando pelo WhatsApp, né? Os familiares dele estão em Cidreira, né? Na casa de outros familiares lá, até que se resolva isso. E a gente conversando, vai pra cá, vai pra lá, e surgiu a conversa, o pensamento nosso, a gente conversando ali, surgiu um fato de que eu não tinha me ocorrido ainda. E eu vejo muito pouca gente, quase ninguém comentando, do fato de que a dragagem do Lago Guaíba ela não foi mais executada desde 2014, mas isso aí eu chego lá já. Mas primeiro vamos traçar um paralelo de como está o nosso Rio das Antas hoje, tá? O que eu vou dizer aqui é tudo pautado em fato, tá? Não tem nada inventado, né? Não é nenhuma fake news, não se preocupe. E o que me preocupa, particularmente, isso como é que eu posso me explicar? É um pensamento meu próprio, tá? Eu particularmente não sou muito fã das barragens, tá? Nem hidrelétrica nem nada. Tem meios muito mais ecologicamente corretos para gerar energia, né? E sem o impacto ambiental que ocasiona você construir uma hidrelétrica, e sem contar no alto custo para você fazer uma hidrelétrica. Então não é só o custo financeiro, é um custo socioambiental por trás de uma hidrelétrica. Bom, pessoal, eu particularmente tenho que confessar que eu não sabia que no Rio das Antas existia tanta barragem, que nem tem. Eu me assustei quando eu fui fazer a conta das barragens desde vamos dizer, uma cota acima da usina lá de Castro Alves. Eu me surpreendi porque no percurso de 240 km, gente, 240 km de curso do Rio das Antas, nós temos 7 barragens /represa, hidrelétrica. 3 delas eu nem sabia que existia, confesso para vocês, tá? Não adianta eu vir aqui tapar o sol com a peneira. Eu confesso para vocês que eu não sabia que existia, tá? Eu sabia que existia a usina de Castro Alves, a do Monte Claro e a 14 de Julho, tá? Mas essas 3 primeiras eu confesso para vocês que eu não sabia que existia. A primeira hidrelétrica é a hidrelétrica Pese, que fica nada mais nada menos que dentro do município de Bom Jesus, tá? Isso no Rio das Antas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Gente, vamos traçar um paralelo com a hidrelétrica de Itaipu. A de Itaipu não é sistema vertedor. O que é o sistema vertedor? A água vai enchendo e chega na beirada, lá na borda, e desce por gravidade. É como se fosse uma piscina.
uma piscina de borda infinita, vamos dizer assim. A água vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega num ponto e ela vai descer, como fosse uma cachoeirinha. Alaga para cima e desce como se fosse cachoeira. Isso é barragem de sistema de vertedor, tá? A barragem de Itaipu, ela é de sistema de comporta. Então, quando enche a mais, quando chega na cota limite, na cota de alerta, eles vão lá operar, vão abrir as comportas da represa, da Itaipu, para liberar a água, para não correr risco. Para não correr risco de um rompimento daquela água ali passar por cima da crista da hidrelétrica, tá? Nesse ponto, eu não sou engenheiro eu não sou engenheiro hidráulico para dizer, mas eu acredito, dentro da minha do meu conhecimento, que é muito mais fácil e muito mais seguro, entre aspas. Nenhuma hidrelétrica é 100% segura, tá? É uma coisa que é suscetível a erro, é suscetível a falha de operação e dá uma MVE bem grande. Mas vamos lá. As diferenças dentro dessas duas barragens: barragem vertedora, ela vai brotar água por cima e vai virar cachoeirinha e cai para lá. Qual é a vantagem e a desvantagem entre a Itaipu, vamos dizer, e essas barragens que nós temos aqui no nosso Rio das Antas, tá? Primeiro, a de comporta, ela não vai gerar resíduo, ela gera um acúmulo de sujeira, vamos dizer assim, a grosso modo, que o rejeito, o resíduo de terra, de cascalho, de matéria orgânica que se deposita no fundo. É a mesma coisa que fosse limpar um açude, vai ficar aquele barro lá embaixo, tá? Se tem a comporta, ela automaticamente, como a da Itaipu, ela tem um sistema, vamos dizer assim, entre aspas, autolimpante. Quando você abre a comporta, cria uma pressão tipo funil, que vai expulsar, vamos dizer, grande parte do resíduo que está embaixo pela comporta. E não vai acumular, mas tem uma maneira de você tirar mecanicamente do fundo da represa, tá? O que acontece nessas represas de barramento que nós temos aí no nosso Rio das Antas, no nosso glorioso Rio das Antas? E que é um problema. Ela não tem onde dispersar o resíduo. Não tem onde dispersar o resíduo, a terra, o barro, o lodo que fica no fundo. Ela vai encher. Vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. E automaticamente isso vai assorear o rio para cima. Porque ela barrou ali, a sujeirada que desce nas enchentes, ela não vai descer. Ela vai ficar segura ali. E daí o seguinte, como eu disse antes, eu não entendo não sou engenheiro hidráulico. Mas o peso de 1000 litros de água é 1, e o peso de 1000 litros de terra misturada com água, misturada com coisa, é outro. A pressão é maior. O peso pode ser o mesmo, mas a pressão que exerce é muito maior. O volume é muito maior. Um exemplo, 1000 litros de água misturado, volta, não vamos falar em 1000 litros de água. 1 metro cúbico de água, para ser mais claro. 1 metro cúbico de água misturado com 1 metro cúbico de terra vira 2 metros cúbicos. Dobra o volume. Dobra o volume. Então o que acontece? O peso nesse sistema é muito grande. E o que acontece? Por que teve um rompimento parcial da 14 de julho? Por causa que a represa não aguentou o peso dos resíduos que tinha junto com a água. Vocês entenderam o que aconteceu? Então, vamos voltar particularmente a barragem de barramento, a represa de barramento, praticamente, para mim, particularmente, se não existisse era um favor. Por quê? Mas tem um método seguro. Nenhum método é 100% seguro. Nenhum método é 100% seguro. Ainda mais quando você está lidando com a força incontrolável da natureza. A natureza é incontrolável.
Não adianta. Ah, mas o fulano... Não. Não existe tecnologia na face da Terra que seja capaz de controlar a força da natureza. Vamos lá. Como eu disse antes, a primeira hidrelétrica, que é dentro do município de Bom Jesus, é a hidrelétrica Pese. Tá? 12 quilômetros mais para baixo, isso eu fiz a medida, meio por cima. 12 quilômetros mais para baixo, no Rio das Antas, tem a junção do rio Passo do Meio, a barragem Passo do Meio, tá? Que é uma junção dos dois. Aqui é uma vírgula. Eu estou olhando no computador aqui para mim não me perder. Bom, voltando. Hidrelétrica Pese, dentro do município de Bom Jesus. 12 quilômetros mais para baixo tem o encontro do Rio das Antas com o Rio Tainhas. Os dois se encontram, tá? Depois desse encontro, 18 quilômetros mais para baixo, tem o tal da usina Cavalinho 1. Cavalinhos 1. Que também é dentro do município de Bom Jesus. Tá? 7 quilômetros mais para baixo, tem a usina Cavalinhos 2, que fica na divisa de Bom Jesus com São Marcos. Tá? E já temos 3 barragens ali. Então, vamos dizer, vamos fazer a conta aqui, em 30 quilômetros de rio. Particularmente, para mim, é muito uma em cima da outra. É muito uma em cima da outra. Mas, daí depois da Cavalinhos 2, vamos descer um eito para baixo, uns 110 quilômetros mais ou menos, até chegar na usina Castro Alves. Que é aí que começa o nosso problema. O rio se torna mais largo. Tá? O rio se torna mais largo, já começa a se tornar mais populoso o local. Depois disso, 30 km mais para baixo, pessoal, nós temos a Monte Claro. Que já começa o mesmo esquema. 7 usinas de barramento trancando o curso do rio. Tá? Esse é o ponto. E aí nós íamos na 14 de julho. Tá? Veja bem o tamanho do pepino que a 14 de julho sofreu. 14 de julho sofreu rompimento parcial. Tá? Por que ela sofreu barramento parcial? Você imagina a carga de resíduo, de lixeiro, de material orgânico dessas enxurradas aí, gente. Fica pensando. Pensa comigo. O tanto de material, de coisa, de pau, de pauleira, de pedra, de coisa que essa represa tentou aguentar. Bom, somando tudo isso, dessas 7, a distância dessas 7 aí, dessas 7 hidrelétricas, nós temos 240 km de curso. Tá? Aí é um só dos problemas que aconteceu, que foi um efeito cascata, literalmente, foi um efeito dominó. Primeiro, barragem uma em cima da outra, que eu particularmente não sou muito fã da tal da barragem. Tem um meio mais ecologicamente correto de você produzir energia com menos dinheiro. Além disso, para construir uma barragem o investimento é muito alto. Mas quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Enfim de contas. Daí, gente, o que acontece? O Rio Carreiro encontra com o Rio das Antas e forma o Rio Taquari. Tá? Aqui eu quero fazer outro parênteses. O problema das barragens é o acúmulo de resíduo no fundo delas. Automaticamente, isso vamos recapitular um pouquinho. Automaticamente aumenta a pressão de uma estrutura que é feita para suportar a água. Ah, mas os engenheiros projetam. Não, o cara projeta para segurar água, não é para segurar pedra e nem entulho. E nem levar a bordoada de madeira de 20 metros de comprimento. Não existe.
Não existe, pode fazer mais reforçado que for, mas as barragens são feitas para segurar o peso da água, não é peso de lodo, peso de terra, peso de pedra, peso de entulho. Ponto. Isso aí é a mesma coisa que você vai querer lavrar um campo engatando o arado num carro. Não vai, não é para aquilo. Tá? Outro problema, que se vocês pegarem as imagens atualizadas do Google Earth, até mesmo do Google Maps, que eu prefiro o Maps, que ele tem menos recursos para você jogar as imagens para frente e para trás, mas pelo menos ele tem as imagens mais atualizadas. Tá? Quanto de mato foi tirado no topo da cordilheira do Rio das Antas? Aí tem um ponto bem interessante e que vai gerando um efeito cascata. Primeiro as barragens, que não deixa o curso do rio fluir e fica assoreando. E assoreia não adianta. Vai assorear para cima, vai reduzir a profundidade do rio com o acúmulo de rejeito. Não adianta, isso aí é canônico. Quanto de mato foi tirado? Quanto de mato foi tirado nos topos da cordilheira do Rio das Antas? Da Serra do Rio das Antas, vamos dizer. Se a gente pegar as imagens de cima, você pode ver que a maioria do terreno plano em cima está desmatado. E daí onde que eu quero chegar? Não é de hoje isso aí. Não é coisa de 10 anos, é coisa de 50, 100 anos, é cultural. Por que aconteceu? Os gringos chegaram lá e tiveram que abrir picada no mato para chegar para plantar. E isso ocorreu que o déficit de vegetação em cima dos topos dos morros contribuiu para que essa água que caiu, essa chuvarada, tá? Essa chuvarada aí foi algo extraordinário, não dá para deixar de falar isso, foi algo extraordinário. Inclusive tem um dado do Instituto Internacional de Pesquisas Espaciais, que diz que em maio, no dia, precisamente o dia, agora não sei o dia, mas foi esse ano, que a cidade de Santa Maria registrou a maior precipitação em 24 horas do planeta Terra, gente. 214 milímetros em 24 horas. Foi a maior precipitação do planeta Terra. Podem pesquisar aí e vocês vão ver. Mas voltando. Precipitação exagerada que nós tivemos aí nesses dias. Mais falta de cobertura vegetal. Igual deslizamento. Tá? Ponto. E um exemplo bem prático que eu dou aqui para vocês. O dia que estiver chovendo, vocês pegam o guarda-chuva e saem no meio da rua. E observem como que está caindo os pingos d'água. Isso aí é coisa que a professora fazia na aula de ciências. Observe como é que está caindo os pingos d'água. Na rua e no teu guarda-chuva. Vai na praça da cidade, onde tem uma árvore. Mais de 2, 3, tem um grupinho de árvores. Quando estiver chovendo também. E vai embaixo com o teu guarda-chuva, embaixo dessas árvores quando estiver chovendo, e veja como que a chuva, como que os pingos d'água se comportam nesse local. Embaixo das árvores e na rua, onde não tem nada para parar a chuva. Aonde tem árvore para parar, o pingo da água ele é desintegrado pelas folhas das árvores, pelos troncos, pelos galhos, enfim. E ele se forma uma espécie de chuveirinho, entre aspas, que espalha aquela água e facilita a infiltração no solo. Tá? Num lugar que não tem essa vegetação, o pingo vai descer a 200 km por hora e vai bater no chão e em grande quantidade de chuva vai virar enxurrada. E aonde que essa enxurrada vai? Vai para o lugar mais baixo. Óbvio. Tendo um excesso de chuva, ainda mais em lugar que tem leito de rocha muito aflorado, como a Serra do Rio das Antas, que a camada de solo ela é muito rasa e a maioria é rocha, ela vai encharcar esse solo e vai acontecer o desprendimento de massa.
que nada mais é o deslizamento de terra. E vai, inclusive no meu Instagram ali eu publiquei um vídeo hoje à tarde, depois vocês podem olhar, do antes e do depois, de como era o Vale das Antas e como está agora. Então, vocês vendo as imagens nas reportagens, inclusive, do tanto de deslizamento que tem de terra no Vale do Rio das Antas. E essa terra foi tudo para onde? Para dentro do rio. E essa terra que desceu no Rio das Antas, com toda aquela enchente, foi parar para onde? Foi parar para o Rio Taquari. E do Rio Taquari foi para o Rio Guaíba. Caiu no Rio Caí e foi para o Rio Guaíba. Aonde que vocês acham que foi tudo essa terra-yama que caiu dos morros? Para dentro do rio. Partícula mais pesada vai para o fundo. As menores que daí formam, que é uma poeira, entre aspas, que vira o lodo, foi para a cidade. Que agora os caras estão peleando para tirar. Tá? Hoje, o Rio das Antas, o Rio Taquari, está assoreado. E o risco de inundação é alto ainda, pessoal. Com o tanto de terra que tem no fundo do rio, não precisa chover nem metade, escute o que eu estou dizendo, não estou pregando o apocalipse aqui, mas não precisa chover nem metade para alagar da mesma forma, ou quem sabe pior. Preste atenção no que eu disse. Não precisa chover nem metade para alagar da mesma forma ou até pior. Por quê? Uma vez que tem terra no fundo do rio, a lâmina d'água vai subir. Ela não vai permanecer no mesmo lugar que ela estava. Ela vai subir. Tem 2 metros de terra no fundo do rio, a água vai subir 2 metros. É natural, é física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Tá? Já vi, isso aí foi um efeito cascata ainda de setembro, pessoal. Ainda de setembro, porque o que acontece? Teve desprendimento de massa? Teve. Foi para dentro do rio, acumulou ali. Tá? Foi pro Lago Guaíba, que não é rio, é lago, que acumulou ali. Agora deu tudo essa chuvarada, agora deu todo esse desastre, acumulou tudo de novo. Bom, enfim, barragem do Rio das Antas é uma vergonha. O que aconteceu do desprendimento de massa, essas massas foi tudo para dentro do rio, isso é verídico. Aumentou a cota do rio? Aumentou. E agora a gente vai lá pro nosso Rio Guaíba, pro Lago Guaíba, que não é rio, na verdade. Bom, pessoal, em 2014, eu não lembro certa data, se foi em 2012 ou 2014, tinha o pessoal que dragava areia. Agora vamos chegar num ponto interessante, que eu e esse meu amigo aí estavam conversando. Vamos chegar num ponto interessante. Em 2012 ou 2014, uma coisa assim, o pessoal estava dragando areia do Rio das Antas. Do Rio das Antas não, perdão, do Lago Guaíba. Que era comum retirar a areia do fundo e vender. Tá? E vender areia. E o que aconteceu? Tinha o pessoal que tinha as balsas de dragagem. Ah, Cleiton, mas dragagem de areia causa impacto ambiental. Concordo. Só que aí eu vou botar o dedo na ferida bem como eu preciso. Veja bem, se nós tivéssemos o maior empenho do órgão ambiental estadual, / FEPAM, SEMA FEPAM, como preferirem, nós teríamos essas dragas ainda até hoje, dragando o leito do Guaíba. Em 2014, ou 2012, como eu disse, o Ministério Público, juntamente com a SEMA FEPAM, baixou uma portaria ali, um decreto, sei lá o que, ou nem foi com um decreto, não lembro de cabeça agora, e também não tive tempo de pesquisar, porque o que eu pesquisei ali não me satisfez, na verdade.
suspendendo, como eu já disse, o pessoal estava dragando e o Ministério Público e a SEMA-FEPAM passou a caneta em todo mundo, prenderam balsa, prenderam um monte de coisa lá e o pessoal parou de dragar. Porque a FEPAM e o Ministério Público alegou na época que a dragagem estava sendo feita de forma incorreta e estava levando ao assoreamento das margens do Lago Guaíba. Estava desbarrancando, estava aumentando a cota de largura. Tá. Até aí, tudo bem. Mas o que eles não levaram em conta nesses 10 anos que passou é que as dragas estavam tirando automaticamente o resíduo de dentro do Lago Guaíba. O excesso que vinha de cima, que vinha da Serra das Antas, que vinha do Vale do Taquari, que vinha do Vale do Caí, que ia daqui da serra para baixo. Que se misturava junto com a areia, a terra, o rejeito, as pedras, eles tiravam. Bem ou mal, mas tiravam. E quando foi suspensa a dragagem, foi proibida as dragagens em determinados locais, o que aconteceu? Aquele rejeito começou a acumular. Aquele resíduo começou a acumular. E uma hora é sistemático. E as características do Lago Guaíba não favorecem em nada para esse rejeito sair com a força da água. Ir embora com a força da água para a Lagoa dos Patos. Não favorece, porque literalmente o Lago Guaíba é uma bacia. O estreito do Lago Guaíba para a Lagoa dos Patos é de 4 km de largura, gente. 4 km de largura. Só que o Lago Guaíba, isso aqui eu fiz a medida hoje de tarde meio por cima. Aqui. Só que o Lago Guaíba, gente, tem 431,6 quilômetros quadrados. Tem 430 quilômetros, vamos arredondar para baixo, 430 quilômetros quadrados de área. Em hectares isso aí, gente, dá nada mais, nada menos que 43 mil hectares. 43 mil hectares tem o Lago Guaíba. Então, uma área de 43 mil hectares ou 430 quilômetros quadrados, você ter um local de vazão de apenas 4 quilômetros é nada, é um funil. É literalmente um funil. O Lago Guaíba é um funil. Não vai escoar aquilo. De maneira nenhuma. E por que aumentou tanto? Esse meu amigo lá ele morou lá a vida inteira. Para ter uma ideia. Ele estava com 45 anos e nunca tinha dado uma... A água, diz ele, a água chegava perto, Cleiton. Mas nunca chegou de acontecer de a gente tocar de sair de casa. Em 40 anos. Por que não aconteceu? Porque antes tinha o pessoal que estava dragando o Lago Guaíba. Estava aumentando a sua profundidade, a cota de profundidade do Guaíba. Por isso que o Lago Guaíba não transbordava. No máximo que chegava era na parte do cais do porto ali e ficava por ali. O máximo que faziam era abrir as comportas e subir o quê? Um meio metro ali. Não subia muita coisa. O que eu, se tivesse como diretor da FEPAM, eu teria feito? Bom, fulano, vamos fazer um mapeamento aqui do Lago Guaíba. Ó, tantos metros de um lado, tantos metros do outro, vocês vão ter que respeitar. Vai ser feito um polígono, uma área com boia, que dessa área que vocês não vão poder passar. Vamos dizer, você dragou uma faixa da central do Guaíba e deixa uma área, que é chamada área de amortecimento, para que não desbarranque a margem de um lado e nem desbarranque a margem do outro. E não precisaria suspender a dragagem. Se ainda porventura tivesse sendo feita a dragagem do rio, do lago, melhor dizendo, é mania de chamar de Rio Guaíba, mas não é Rio Guaíba, é lago, do Lago Guaíba, a cota de água, a cota de profundidade dele seria maior e, consequentemente,
poderia não ter acontecido esse alagamento. Fora outras questões estruturais ali, quando foi feito a rodovia do Parque, a 448, que tinha os diques, os caras, para não aumentar um pouco a cota de altura lá da 448, rebaixaram os diques. Rebaixaram os diques ficaram menor do que a cota e a água passou por cima. Obra da Corsan, que a Corsan não pode ver asfalto pronto, elas querem abrir buraco para botar cano. E daí o que acontece, gente? Então espera meu PC aqui. E o que acontece? É um efeito dominó, como eu já disse para vocês. Existe a consequência das barragens no Rio das Antas. Existe o deslocamento de massa, que foi os deslizamentos. Existe um assoreamento do leito dos rios. E existe o assoreamento do leito do Lago Guaíba. Que no meu ponto de vista, vai ter que ser feito um serviço de dragagem do Lago Guaíba. Não adianta vir querer... é a única alternativa plausível para o momento. Tem que tirar esse resíduo de lá. Tem que tirar esse resíduo, tem que tirar esse rejeito que está no fundo. Tem que tirar essa terra tudo que veio do Vale das Antas aí. É só assim. Vai causar impacto? Vai, mas é o tamanho do impacto que causou todo esse alagamento aí. Quanto esgoto não foi para dentro do Rio Guaíba? Do Lago Guaíba, melhor dizendo. Quanto esgoto não foi? Esse amigo que mora em Eldorado, ele diz, Cleiton, quando começou a subir o esgoto, começou a voltar inteiro. É só esgoto que nós temos aqui. Não é água, é esgoto. É esgoto, não adianta. Ele diz, é triste, é só esgoto. Então, é o seguinte, tem que começar a pensar numa alternativa para ontem, de quem tem draga, e começar a dragar o Rio Guaíba. Não tem, não existe outra forma. Daí ainda tem uns engenheiro de iPad aí, que dizem que tem que abrir ó, absurdo. Ó, absurdo. Tem que abrir um canal entre a Lagoa dos Patos e o oceano para fazer um ladrão para isso, para aquilo, para aquilo. Onde que é a parte mais baixa do estado? Rio Grande. Rio Grande é outro lugar estreito. Que eu não sei nem que cota é que tem em Rio Grande, mas é menos que o Lago Guaíba. E daí? A única solução é a dragagem. Eu não lembro se foi o ano retrasado ou ano passado, mas foi o ano retrasado. Que o canal de Rio Grande estava muito raso. Escutem essa. Estava muito raso e o IBAMA, juntamente com o órgão estadual, com a FEPAM, com a SEMA-FEPAM, autorizou a dragagem do canal de Rio Grande porque estava muito baixo e tinha risco dos navios passar ali e ficar encalhado. Da onde que vocês acham que vem o resíduo? Vem de cima? Foi feita a dragagem do canal do Porto de Rio Grande, foi feito... Vida que segue. E é isso que tem que ser feito. Já estava sendo feito de forma irregular? Pode. Mas por que o pessoal o Ministério Público, veio de pegar e impedir desse pessoal fazer essas dragagens? Por que eles não chamaram de fulano, vem cá. Vocês têm o equipamento de dragagem. Vamos regulamentar vocês. Vocês vão operar dentro das nossas diretrizes. Dentro daquilo do que o órgão ambiental exige. Não foi feito isso. Foram lá, fizeram tudo a toque de caixa. Tava certo? Não sei. Tava errado? Quem sabe?
Mas, bem ou mal, esse povo estava fazendo um serviço. Tinha uns que abusavam? Tinha. Sempre tem um abusadinho na história. Sempre. É canônico. Não estou protegendo os caras que tragam o rio, tá? Só estou levantando hipóteses. Tem o cara que faz certo? Tem. Opa. Tem o cara que faz errado? Tem. E daí é o seguinte, quando o cara que está fazendo errado, quem paga também é aquele que está fazendo certo. Então, gente, isso era uma coisa que eu particularmente ainda não tinha parado para pensar. Do fato de que não estava mais sendo dragado o rio Guaíba, o lago Guaíba, melhor dizendo. E agora vão ter que fazer um sistema de dragagem também, de desassoreamento do rio Taquari, do rio das Antas. Ah, mas o custo? O custo era bem menor se tivessem prevenido. Agora vão ter que remediar. E, gente, mas em tese era isso que eu queria colocar para vocês. Tá? Vai ter que ser feito a dragagem do Guaíba. Não tem outra alternativa. Não tem. A mais plausível é essa. Não sei se é a mais barata, mas vai dar uma mão de obra, vão ter que dragar isso ali, ou fazer um estudo. Ou quem sabe o pessoal da FEPAM, ah, Cleiton, mas o pessoal da FEPAM não tem efetivo, não sei o que, não sei o que. Poxa, faz uma parceria com os municípios. Para de ficar aí o dia inteiro tomando cafezinho. Ah, mas tem gente que vai e faz, Cleiton. 1%. No meu ponto de vista. Agora uma coisa minha, particular. Tem funcionário público do estado do Rio Grande do Sul que tá para se aposentar, aposenta e desocupa o eito. Tem gente que aposenta e continua trabalhando lá. Aposenta esse povo, quem aposentou, vai para casa, vai carpir uma horta, vai carpir um lote. E dá lugar para quem tá com sangue novo, que tá com energia para fazer. E abre concurso. Faz quanto tempo que não é aberto concurso para FEPAM, meu Deus do céu? Começa por aí. Ah, mas o custo? O custo de não fazer nada é maior. O custo de não prevenir é maior. Era totalmente prevenível. Agora vamos partir para o lado dos municípios. Agora a butinada vai ser para os municípios. Era totalmente prevenível se... Isso aí eu falo... 99,9% dos municípios acontece isso, que eu vou dizer. Era totalmente prevenível se os órgãos ambientais dos municípios, pelo menos, cumprissem o mínimo da obrigação. Ah, Cleiton, uma pessoa que está lá às vezes nem é da área. Concordo que não é da área. Isso é um erro gravíssimo que acontece. Ah, mas Cleiton, você está dizendo que você é contrário a quem não é da área do meio ambiente. Não é isso, não estou dizendo que eu sou contra. Só que quer botar uma pessoa que não é da área de meio ambiente, que não tem a expertise do meio ambiente, pelo amor de Deus, os prefeitos que criem vergonha na cara e pelo menos deem um curso na área ambiental para essa pessoa. Para pelo menos essa pessoa não passar raiva. Porque é uma tristeza de ver um licenciador muitas vezes cai de paraquedas lá. Ou é veterinário, ou é o cara lá um agrônomo. O agrônomo ainda tem que vá, mas a agronomia não é o foco ambiental. Não tem o foco. Tem umas cadeirinhas ali só para cumprir tabela e deu. Mas não é o foco. Mas daí, bota um veterinário, bota o cara lá só para quebrar galho, só para ter o fiscal e o licenciador só para cumprir tabela. Daí dá essas M velha gigantesca aí. Os caras ficam bem loucos. E daí? Toda e qualquer tragédia, seja ela ambiental ou não, ela é totalmente prevenível. Uma coisa que eu estava assistindo uma reportagem esse tempo. Não existe acidente. Não existe acidente. Vamos dizer, isso foi um acidente ambiental. Não existe acidente. O que existe é uma sucessão de erros que leva a uma fatalidade. Podem concordar comigo ou não. Não existe acidente. Existe uma sucessão de erros que leva a uma fatalidade. Essas 7 barragens em 240 km do Rio das Antas é uma sucessão de erro? Pode.
Quem sabe se não tivesse essas barragens, teria favorecido em algum ponto? Pode. A gente não vai saber. Tá? A falta de mato no topo da Serra do Rio das Antas é um fator que contribuiu? Sim. É um efeito dominó, como eu disse antes. É um efeito dominó. E passa tanto pelo órgão ambiental municipal como o ambiental estadual. Só que é aquela história, faz tempo que eu estou falando isso, faz tempo que eu venho falando. Os prefeitos têm que parar de olharem para o meio ambiente como a indústria da multa, ou para o órgão ambiental como inimigo da sociedade. Tudo é prevenível, tudo, literalmente tudo é prevenível. Só que depende do empenho. Vamos fazer uma suposição, vamos aloprar um pouco aqui. Vamos dizer que a dragagem do do Lago Guaíba não tivesse, como é que eu posso dizer, não tivesse sido interrompida há 10 anos atrás. Poderia ter dado essa cheia? Eu particularmente acredito que não. Vai ter que ser investido um valor exorbitante, extraordinário para reparar tudo isso? Vai. O valor de ter prevenido era muito menor? Era. Mas infelizmente é prevenir para remediar. Não tem outra opção. Literalmente não tem outra opção a curto prazo, senão, como eu disse antes, começar a dragar o Lago Guaíba. E pelo menos tentar desassorear o rio Taquari, até mesmo o Rio das Antas. E os outros rios também que estão em situação crítica. E também não tem outra alternativa senão os municípios começar a fazer o mínimo. Porque tem lugar que nem o mínimo não estão fazendo. E isso é revoltante. Faz o mínimo. Não é lá chegar a meter a caneta no produtor rural, não, de maneira nenhuma. Para tudo tem um meio termo. Eu vejo lugar que os caras estão plantando literalmente quase dentro da sanga. Pra quê? Pra colher 10 sacos a mais de soja? Aí vem aquela história, dá uma seca velha que ninguém colhe nada, ou dá uma chuvarada que nem essa que tá dando e que ninguém vai colher nada. Quem é que é o culpado? É o São Pedro. É o São Pedro, o homem que derrubou um monte de árvore, não é o culpado, nunca é o culpado. Infelizmente, veja só como é que a natureza ela é tão fantástica que ela não popa ninguém. Veja bem, o homem é penalizado pelas suas atitudes. O homem destruiu a natureza e agora literalmente a natureza destruiu o homem. Já viu? Eu fico pensando, é uma tragédia sem precedente? É, gente. Eu não estou aqui dizendo pregando apocalipse, como eu disse no início. Mas, o que acontece, gente? Tudo é fato fato de ação e consequência. Imaginem se a natureza resolvesse a devolver na mesma moeda tudo que o ser humano tem feito para ela desde o começo da humanidade. Desde a Revolução Industrial em 1700 e pouco, lá na França. Já pensaram? Já pensaram nisso? Agora, infelizmente, a natureza devolveu. O ser humano está sendo punido pela sua própria incompetência. Infelizmente, o estrago é gigantesco, né, é incalculável financeira e emocionalmente.
É uma coisa assim que, como eu disse no começo do vídeo, eu demorei bastante tempo para me pronunciar a respeito disso, porque eu queria vir aqui e falar uma coisa pautada na ética e na coerência, e na razão e não na emoção. Tá? Mas, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Tá? Já temos 40 e quase uma hora de live. Tá? O Instagram daqui a pouco vai cortar, máximo uma hora. Mas o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Tá? Esse é o resumo. Tomara que eu tenha feito entender, que eu tenha sido claro no que eu falei. Tá? Não tem viés político isso aqui, porque a verdade é que se fosse ver, se fosse pela minha vontade, era de vir aqui e soltar tudo. Mas se eu falar o que eu tenho que falar, para lavar a alma do povo gaúcho, com certeza quando é amanhã o tio Zuckerberg me corta a minha conta do Instagram e eu não quero. Tá? Mas, enfim. Em resumo, era isso, como eu disse para vocês. Eu não vejo outra alternativa senão a volta monitorada da dragagem do Lago Guaíba, porque essa enchente aí, ela tem um motivo. O motivo não é só excesso de chuva. O motivo é o tanto de rejeito que foi dos movimentos de massa e o assoreamento do leito do Lago Guaíba. É isso, eu não vejo outra possibilidade a curto prazo. Para evitar. Não adianta querer construir um muro de 50 metros de altura em volta da capital. Não adianta. Então, a curto prazo e a médio prazo, aí eu acredito que seja mais pautável. Que está mais à mão. Que tem disponível. E torcer para que o pessoal que foi atingido por essa enchente aí, eles se recuperem. Né? E também agradecer toda a ajuda que foi disponibilizada pelos voluntários. Tá? Literalmente, virou um slogan, o povo pelo povo e ponto. Né? Mas, gente, agradeço a paciência de vocês aí, agradeço a companhia, tá? Vamos encerrando a live aí, tá? Se tiver mais alguma novidade nesse quesito aí, eu vou entrar em contato, vou estar fazendo um live novamente. Quero ver se nos próximos dias eu também faço um material explicativo de tudo isso que eu disse, um vídeo explicativo de tudo isso que eu disse nessa live aqui, para mim colocar aqui no Instagram mesmo e também no meu Facebook e no YouTube também. Tá, pessoal? Uma boa noite de quinta para vocês, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para vocês. E até a próxima!